Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e vamos então iniciar os nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Primeiro, antes da gente começar, sempre é bom lembrar de a gente curtir os vídeos que a gente gosta, compartilhar com as pessoas que a gente acha que precisam, que a gente acha que vão trazer alguma mensagem positiva para essa pessoa. Né? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, isso é bem importante para que a gente possa divulgar os vídeos, né? Semear essa corrente positiva pela internet. E também curtam lá nossa página do Facebook, Centro Espírita Luz de Luz, né? Que lá a gente sempre posta conteúdos espíritas, mas também postamos todos os outros trabalhos que a nossa casa realiza, além das palestras, né? Então vamos fechando os nossos olhos nesse momento, relaxando onde estivermos, respirando fundo, nos concentrando, elevando o nosso pensamento ao Pai e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Pai, por tudo de maravilhoso que temos nas nossas vidas, pelas pessoas que somos e pelas pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco, pelos nossos familiares, nossos amigos. Te pedimos, Pai, que nesse momento seja feita a proteção de onde nós estivermos, para que nós possamos nos concentrar nesse momento e absorver todo o ensinamento necessário para as nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade por estar presente conosco e que nossas energias possam ser trabalhadas pelos espíritos benfeitores enquanto nós relembramos esses ensinamentos de Jesus. Agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da Casa Luz de Luz e pedimos autorização a Ti e ao nosso irmão Jesus Cristo para darmos por aberta a exposição de hoje. Que assim seja. Então, gente, o capítulo de hoje é o capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar com Jesus e com Kardec sobre a mediunidade e outros exemplos de que recebemos de graça e que devemos dar de graça. Essas coisas, esses aspectos de vida que a gente recebe de Deus gratuitamente. E ele começa o capítulo trazendo uma passagem de Mateus que diz o seguinte: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Jesus, ele deu essa recomendação, né, que está escrita nessa passagem, aos seus apóstolos, ensinando a eles que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. O que os discípulos haviam recebido era a capacidade de curar os doentes, de expulsar os demônios, que quer dizer os espíritos maus. E esse dom, ele foi dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava então que não fizessem da mediunidade um objeto de comércio, nem de especulação e nem de meio de vida. Esse é o recado que Jesus dá aos apóstolos. Mas assim como os apóstolos, nós também somos médiuns. E a mediunidade é uma característica que recebemos gratuitamente de Deus. E nesse momento vocês podem estar se perguntando: eu, médium, como os apóstolos? Como assim? E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos diz que são essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem que sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e espalharão qual o oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Ou seja, todos nós somos médiuns, todos possuímos a mediunidade em nós. Em algumas pessoas ela é mais desenvolvida, ela é mais expansiva, e em outras ela é sutil, né, quase imperceptível,
mas todos temos ela e recebemos ela gratuitamente de Deus. Então vamos analisar a passagem essa que eu falei de Mateus, que inicia o capítulo, para que a gente possa compreender a profundidade talvez dessa passagem, né? E que nós possamos também compreender como a mediunidade está presente nas nossas vidas sem a gente perceber. A primeira frase que Jesus diz então nessa passagem é: restitui a saúde aos doentes. A saúde do corpo físico, ela é um reflexo do nosso nível de equilíbrio no processo evolutivo. E ela tem relação ao amor e ao bem que nós desenvolvemos. Já a saúde é uma sinalização interior do nosso desequilíbrio, que nos convida, ao mesmo tempo, a nos reequilibrarmos e nos conectarmos novamente com o amor e com a fonte divina, quando a gente resolve, então, decide desenvolver o auto-amor e o amor ao próximo. E aí no livro Passos da Vida, psicografado pelo Chico Xavier, o André Luiz, aquele lá do nosso lar, ele nos orienta que para garantir a saúde e o equilíbrio, podemos nos prometer as seguintes características, as seguintes promessas, né? Que ele nos dá 10 itens para prometermos para nós mesmos. Olha a proposta de André Luiz. A primeira delas é nos colocarmos sob os desígnios de Deus, a cada dia, através da oração. E não vou falar muito de oração, porque o Fabiano vai se aprofundar mais nessa parte do capítulo, que também nos fala de oração. E sustentar, então, a consciência tranquila, se preservando contra as ideias de culpa. Então, o primeiro tópico é a promessa de sempre nos colocarmos à disposição de Deus, né? Então, fazermos a nossa oração, se comunicarmos com Deus e também nos preservarmos de qualquer ideia de culpa que possamos ter. A culpa também é algo que nos desequilibra. O segundo tópico é darmos o melhor de nós mesmos ao que nós fazemos. Em tudo, sempre dar o melhor que a gente pode. Isso é muito bom, nos faz ficarmos em equilíbrio também. Manter o coração e a mente, a atitude e a palavra, todos os atos e modos em constante inspiração com o bem, ou seja, ser mais positivo, pensar tudo no bem, né, na positividade. Isso é o terceiro tópico, e ele nada mais está dizendo do que termos o coração puro, né? O quarto tópico, então, de André Luiz é servir desinteressadamente aos semelhantes, que estejam ao nosso alcance as nossas forças. Então, é ajudar a todos que nós podemos ajudar, podemos alcançar, e sem interesse. Então é a caridade sincera, né, que a gente também já viu. O quinto tópico, então, é sentir-se feliz pela felicidade do próximo, né? Então é não sentir inveja, e sim sentir gratidão por aquele irmão estar feliz. E isso a gente também pode encaixar no amar os inimigos, que é estar feliz por aquele que um dia nos ofendeu. O item 6 é esquecer as conversações e opiniões de caráter negativo que a gente leu ou que a gente escutou em algum lugar. É aquela velha história, né? A gente pode saber de tudo, mas absorver só o que é bom. Então, que a gente não dê bola para as conversas, para as opiniões que são negativas. Que a gente não dê atenção para isso, não gaste a nossa energia com isso, porque isso pode nos desequilibrar também. O sétimo item, então, é acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria, de esperança em toda pessoa que tiver contato com a gente. É aquela coisa da gente distribuir o sorriso, né? Não precisa ficar com aquela cara sisuda, soltando patada nos outros. Por que não receber com alegria aquela pessoa? A energia que a gente vai estar transmitindo para ela já é uma energia diferente, já é uma energia mais agradável, que mesmo que a pessoa venha irritada, ela já vai se acalmando ao contato da nossa energia.
administrar as qualidades nobres daqueles com quem a gente convive, estimulando a desenvolver essas qualidades. Então, ver no outro que a gente convive as qualidades, as virtudes daquela pessoa, não só os defeitos, e estimular ela a desenvolver justamente o que ela tem de bom. Afastar qualquer motivo de queixa, sejam quais forem. Então, não reclama, né, minha gente? Não reclama, que isso também gasta energia, nos desequilibra e faz a gente se voltar para o lado negativo e viver trabalhando e estudando, agindo e construindo no nosso próprio aperfeiçoamento, de tal modo que a gente seja capaz de encontrar falhas e erros que sejam nossos, não nos outros. É aquela coisa da gente se preocupar com as nossas traves no olho, ao invés da gente ver o cisco no olho do outro. Que a gente se preocupe com o nosso aperfeiçoamento moral, com as nossas falhas, com os nossos erros, e deixe o outro para que o outro se preocupe com os erros deles. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que foi psicografado pelo Divaldo Franco, ela também nos traz uma orientação sobre esse primeiro item de Jesus, que é restituir a saúde aos doentes. Ela nos diz que a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da nossa lucidez mental. Que o corpo e a mente devem estar em equilíbrio e que toda desarmonia se apresenta como forma de energia comprometida, bloqueada ou desequilibrada, possibilitando então a instalação de doenças ou padecimentos de qualquer espécie. Então, Joana de Ângeles concorda com André Luiz, né? Para nós termos a saúde, restituirmos a saúde dos doentes, é necessário equilíbrio da mente e equilíbrio energético. Ela nos diz que, com certeza, as terapias convencionais, ou seja, ir ao médico com regularidade, fazer os exames de check-up, tudo isso ajuda na recuperação da saúde e na relativa manutenção que a gente deve fazer, né? Cuidar do nosso corpinho. Mas somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social é que podem criar condições permanentes de bem-estar, de saúde integral, superando então as nossas dificuldades e promovendo o nosso equilíbrio. Jesus, ele sintetizou bem, né, nos seus ensinos, que o amor é uma força poderosa para a anulação de qualquer causa infeliz, qualquer sofrimento, e que faz surgir o bem nas nossas vidas. O Allan Kardec também, pela observância das lições do Evangelho e sobre a orientação dos espíritos superiores que foram orientadas por Jesus, ele nos apresenta a caridade como sendo uma via real para a salvação e para a aquisição também da saúde integral. Então, a caridade, que é o amor na sua mais elevada expressão, ela também nos ajuda a ter uma saúde integral, e para que ela seja verdadeiramente praticada, ela precisa que essa caridade seja iluminada por quem a pratica, propiciando então um constante aprimoramento de propósitos da nossa vida que nos induzem à abnegação e à vitória das nossas tendências instintivas, que permanece dominando a gente se a gente não se preocupa com isso. É a nossa reforma íntima, né, gente? Para que a gente possa fazer a caridade verdadeira, é necessário que a gente se autoconheça, que a gente se proponha a nós mesmos essa transformação moral, essa transformação dos nossos defeitos, das nossas sombras, em luz, em virtudes. E pelo conteúdo extraordinário em relação ao emocional que a caridade nos traz, ela faz com que a gente fique mais doce, né? A gente se sinta grato por ajudar o outro, e assim a gente vai promovendo a ajuda, nos superando e ao mesmo tempo sendo ajudados. Então a caridade também é um meio da gente se manter equilibrado, manter a nossa saúde integral, e além disso a gente vai estar ajudando o próximo, né? E aí tanto Joana quanto
o André, eles nos falam do quanto é importante o nosso aprimoramento espiritual para que a nossa saúde também se aprimore, também se restitua. A Joanda ainda nos fala que crer, mas crer de maneira reta, né, de maneira centrada, é direcionar o nosso pensamento de forma positiva, de forma edificante, firmando propósitos saudáveis para nós mesmos que nos favorecem a realização do bem. Na verdade, é essa crença que estimula a gente, que enriquece a nossa vida e que aciona os mecanismos para a gente se alterar profundamente, alterar o nosso comportamento para melhor e nos propor para nós mesmos uma vivência mais pautada na força e na crença em Deus. É o fortalecimento da nossa fé raciocinada. Então, crer, mas crer verdadeiramente, crer como uma forma de estímulo, faz com que a gente fortaleça a nossa fé. E também temos os exemplos no Evangelho, que diante de todos os enfermos que buscavam Jesus, ele era bem decisivo em dar a resposta, dizendo que bastaria crer nele para a recuperação da sua saúde. A sua resposta era sempre muito positiva, então criava uma reação orgânica favorável à movimentação daquela energia que estava bloqueada, daquela energia que estava trazendo a doença para aquela pessoa, e fazia então com que aquela pessoa se libertasse, né, desses distúrbios que estavam degenerando o corpo, a mente e a emoção ali naquele momento, trazendo então o reequilíbrio da saúde. Essa abertura que Jesus propiciava com as suas palavras positivas, né, com a sua energia positiva, fazia então que aquele enfermo se recuperasse mental ou emocionalmente, e aí Jesus então conseguia passar a sua palavra e ao mesmo tempo realizar a cura. E daí vocês podem estar se questionando, como assim? Manter o equilíbrio da mente, do corpo, trabalhar o nosso comportamento emocional, desenvolver o amor e a caridade é restituir a saúde dos doentes? E isso é uma forma de mediunidade? É assim que a gente usa a mediunidade? E eu respondo para vocês que sim, porque tudo na nossa vida é energia. E é através do pensamento que nós criamos, como a gente fala lá nas palestras, e também é através do pensamento que nós nos comunicamos com os outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Então, se nós nos mantermos em equilíbrio e trabalharmos a nossa melhora moral através do amor e da caridade, a gente pode transmitir nos nossos pensamentos e ações o bem para os outros espíritos, restituindo a nossa saúde e a saúde deles também. E além disso, a nossa mudança de faixa vibratória para uma energia de amor vai fazer com que a nossa comunicação com os espíritos superiores seja mais fácil. E aí aqueles que tentam constantemente nos ajudar na nossa jornada vão ter acesso a nós, porque nós vamos permitir isso. Assim como os apóstolos, temos nós o dom de restituir a saúde dos doentes. Veja que bacana, né? Então nós também temos esse dom de curar. E quando Jesus fala, ressuscitai os mortos, como assim, né? Claro que a gente não pode levantar um cadáver, mas a gente pode reavivar aqueles que nos acompanham, que muitas vezes ficam mortificados pela dor, necrosados pela indiferença. Alguns que parecem estar no inferno do remorso, do sofrimento criado por eles mesmos, acreditando estarem abandonados. Outros que estão no purgatório da aflição, suplicando aquele auxílio. E em muitos casos, pessoas que repousam na ociosidade mental, abrindo brechas para a negatividade se instalar. Tem pessoas também que estão sufocadas pelo próprio orgulho, trancadas no mausoléu da vaidade que é infeliz. Então, se a gente ajudar esses irmãos, que pode até inclusive ser nós mesmos, a gente vai estar ressuscitando os mortos, vai estar fazendo com que eles ressuscitem para a vida, para enxergarem novamente a luz de Deus e os ensinos de Cristo. O Emmanuel, lá no livro Servidores no Além, psicografado pelo Chico, ele nos diz, olha que bonito: trabalhemos no bem, enriquecendo as horas de peregrinação terrena
com os melhores testemunhos da nossa boa vontade para com semelhantes, em nome do Mestre da Redenção, para quem o nosso espírito já se inclina, à maneira de planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. Ou seja, que a gente procure sempre a Deus, sempre essa luz que nos ilumina, que faz nós renascermos, que faz nós deixarmos o homem velho para trás e nos transformarmos num homem novo, mais purificado, mais elevado moralmente, mais bom, mais benevolente. Então nós podemos ressuscitar os mortos? Dessa maneira até é possível, né? Levar a palavra de conforto, dar atenção, ajudar no despertar da consciência é utilizar a palavra que nós ganhamos gratuitamente para darmos gratuitamente e ajudar os outros a se motivarem, a pensarem mais positivo, a modificar o pensamento que muitas vezes está envolto naquele ar sepulcral, mortificado. Então, se a nossa intenção é boa, podem ter certeza que nós estamos estando com essas energias de equilíbrio, de paz interior, a gente vai conseguir resgatar esses irmãos dessas energias negativas, utilizando a nossa mediunidade sensitiva para detectar a necessidade do outro e captar as orientações do alto para auxiliar então esse próximo. Viu como a mediunidade está presente na nossa vida e a gente nem percebe? Jesus também diz nessa passagem: curai os leprosos. Então, depois que a gente viu, que a gente aprendeu a como não ficar doente, a restabelecer a nossa saúde, a gente também pode aprender a como nos curar. E aí eu trago de novo a nossa irmã Joana de Ângeles para nos falar da autocura. Ela nos diz que todos nós possuímos valiosos recursos ainda inexplorados em nós que aguardam a nossa canalização conveniente para aquilo. E entre esses valiosos recursos está a bioenergia, que é uma fonte exaurível de potencialidades que, pelo nosso desconhecimento e negligência, a gente direciona para outro sentido, e inconscientemente, a gente faz com que essas forças que podem trazer coisas muito boas, que são potenciais energéticos, a gente direciona, canaliza para uma outra direção que não é a que vai nos trazer coisas melhores para nossas vidas. Então ela nos diz que o querer tem alta importância para essa canalização, porque ela representa não a nossa vontade interesseira, imediatista, aquela vontade mais humana, mas sim a vontade de disponibilizar todo o nosso empenho, todo o nosso investimento em recursos para adquirir, então, o pleno comando dessas forças e para sabermos como canalizar ela para objetivos elevados. O exercício e a aplicação saudável dessa bioenergia se desenvolve no campo da ação em benefício do outro e em benefício nosso também, resultando então num valioso recurso curativo de inestimável significação. A gente pode direcionar canalizar então essa bioenergia através de operarmos alguma coisa, de manusearmos, através da nossa concentração, através da meditação, dos sentimentos bons, do benefício para um próximo, do bem que a gente realiza, através do nosso trabalho. E essa energia, então, vai nos auxiliar na recuperação da nossa saúde, da nossa paz, do nosso bem-estar, alcançando, então, esses objetivos elevados. O resultado dessa canalização não vai ser imediato e nos é compreensível, porque tudo ocorre no momento certo, nada é instantâneo, tudo tem o seu tempo de acontecer. E aí a bioenergia nada mais é do que a nossa energia animal, natural em nós. Essa mesma energia que a gente recebe quando tomamos um passe magnético, é a mesma energia que cria as coisas que a gente tanto fala na palestra. Essa é a bioenergia que a Joana de Ângeles fala. E ela também nos dá dicas de como nos curarmos. A primeira dica dela
é observar o nosso pensamento, o teor do nosso pensamento, para que ele se irradie sempre em energias positivas e saudáveis. É aquela coisa de nós vigiarmos o nosso pensamento. Ela também nos diz para mantermos a sintonia mental com a força, com a fonte de poder divino. Que como que a gente faz isso? É através da oração. Com a oração a gente se sintoniza com Deus, se reequilibra energeticamente. E ela também nos diz para cuidarmos do descanso, da dieta, da higiene, mantendo a ordem das atividades diárias, que nada mais é do que a gente se preocupar com o nosso descanso físico, porque isso também ajuda muito na autocura. Então que a gente repouse, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque isso traz harmonia para os nossos pensamentos e se torna então um fator imprescindível para que a gente tenha uma saúde bem estabelecida. E uma mente em repouso não quer dizer que é uma mente ociosa. Ela está em repouso, está em equilíbrio, está numa ação positiva. E isso proporciona então o descanso das nossas excitações, das emoções, daquelas sensações perturbadoras de ansiedade que geram doença e sofrimento. Então, descansar a mente também é bem importante, mas não deixar ela ociosa, sim apenas descansar com tranquilidade. Como que a gente pode descansar a nossa mente? Com leituras edificantes, otimistas, ricas em esperança, que nos propiciam então esse repouso mental e físico também, porque a gente vai estar paradinho ali lendo, mas também faz com que a gente se abasteça do óleo positivo lá da nossa candeia, que a gente alimente a nossa candeia, né, dispondo então o que essas leituras vão nos trazer calma, harmonia, porque a gente vai estar lendo uma coisa que vai nos trazer paz, né, que traz uma energia de paz quando a gente está lendo algo edificante. E o descanso é importante, mas uma boa alimentação também, né? A gente já sabe, né? Alimentação balanceada, evitando os excessos, cuidando da nossa digestão, fazendo exercícios, que também é importante. E a higiene também é importante. Jonas de Ângeles nos fala da higiene, porque ela também nos traz autocura, também nos traz saúde, porque ela elimina as toxinas, tanto físicas quanto espirituais. E a higiene física também se propõe na higiene mental, despoluindo a nossa mente dos pensamentos negativos, perniciosos, que fazem com que a gente gere energia negativa para os nossos corpos. Então que a gente sempre procure limpar a nossa mente dessas energias positivas e procurar sempre pensar positivo, pensar em coisas boas. Então, para ter uma vida saudável, exige esforço e concentração para a manutenção do nosso equipamento corporal, né, dessa máquina corporal que Deus nos deu para encarnar e para manter o nosso equilíbrio do nosso espírito. E a última dica dela é canalizar então esses pensamentos e essas emoções para o amor, para a compaixão, para a tranquilidade, para a justiça e para a paz, que é a importância novamente da gente pensar positivo. E lá, segunda-feira, no momento do preces, a gente faz isso. A gente se concentra para mandar energia positiva, para mandar pensamentos, irradiar os nossos pensamentos para quem está necessitando ou para o nosso planeta também. Então, é um bom exercício a gente fazer o preces toda segunda. E aí, nesse caso, a gente também está usando o dom de curar, dado gratuitamente por Deus. A gente está então conseguindo retribuir gratuitamente quando a gente se dedica a essa nossa autocura e a também tentar passar para o outro como essa autocura funciona. E a última frase de Jesus é: expulsai os demônios. Mas que demônios é esses que nós devemos expulsar? Claro que consiste também em expulsar os obsessores e todos os espíritos inferiores que nos influenciam através dessa mediunidade que todos nós temos de nos comunicarmos indiretamente com os espíritos e de percebermos as influências deles através dos nossos sentimentos.
Mas isso só é percebido, a gente só consegue então perceber que estamos sendo influenciados com o desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Porque aí a gente sabe que esses sentimentos e esses pensamentos fazem parte da gente e quais sentimentos e pensamentos não têm relação conosco ou estão muito exacerbados e a gente não é desta forma. Então, a gente pode expulsar os demônios também, como fizeram os apóstolos, que é afastar da nossa mente os pensamentos negativos, as influências energéticas que nos fazem mal, que nos deprimem. Então, tudo isso também é usar a nossa mediunidade. E é também trabalhar em nós as nossas sombras, os nossos demônios internos, como os traumas, as crenças, os medos, coisas que nos paralisam, que também podem ser interpretados como expulsar os demônios, né? Porque são coisas que nos atrapalham na vida. E utilizando então todos esses recursos que a gente viu antes, né? Nas outras partes da passagem, a gente vai trazer então a cura espiritual, vai expulsar essa nuvem de negatividade que estamos constantemente atraindo pela nossa invigilância, através do bom uso das nossas capacidades, dessa relação que a gente tem, compreendendo essa relação que a gente tem de energia que nos envolve, que pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo do que estamos atraindo para nós. Então, nós possuímos também o dom de curar. Claro que não é naquela imensidão, né, naquela proporção de Jesus ou dos apóstolos, mas os apóstolos estavam aprendendo ali também. Mas nós também estamos aprendendo. Então, que a gente possa, através disso, relembrar, sempre que a gente estiver um pouco decaidinho, assim, um pouco deprimido, ou que a gente estiver com a saúde desestabilizada, desequilibrados energeticamente ou mentalmente, que a gente possa lembrar dessas dicas da Joana de Ângeles, do Emmanuel e do André Luiz, para que a gente possa então restabelecer esse equilíbrio, restabelecer essa saúde e nos autocurarmos. Então, para a reflexão desse capítulo até aqui, a gente pode entender, né? Porque a gente já sabe, quem já assiste as palestras da Elos, sabe que o nosso pensamento e a nossa palavra são grandes ferramentas de criação e que nós podemos, através da disciplina e do bom uso dessas ferramentas, nos mantermos saudáveis e auxiliar o próximo, passando tudo isso que a gente aprendeu hoje, através da palavra que é dada gratuitamente, através da boa vibração energética que é dada por Deus a nós gratuitamente. E falando bastante de saúde, né, nessa primeira parte, é sempre bom lembrar que o nosso corpo físico também é algo dado gratuitamente por Deus e que nós precisamos cuidar dele, porque ele tem um valor imenso. É graças a esse corpo físico que nós estamos aqui encarnados na Terra, aprendendo a ascender, a crescer, né, e a desenvolver o nosso espírito moralmente. E como ele foi dado por Deus, que a gente saiba cuidar, né, tanto o nosso corpo físico quanto a nossa mente, quanto esse dom de percebermos as energias, de percebermos as nossas alterações de sentimento, e que a gente possa, depois dessa palestra, nos propor para nós mesmos as dicas lá do André Luiz e que a gente possa manter a nossa vida mais equilibrada, tentando nos curar das nossas enfermidades interiores, limpando em nós as nossas lepras, né, restituindo a nossa saúde. As nossas lepras, que eu digo, é as nossas feridas sentimentais, as nossas feridas de energia, que é aquela coisa que nos consome, sabe? Que a gente precisa se libertar daquilo ali, se tornar um ser mais leve, com uma vida mais pacífica, mais cheia de amor, ao invés de uma vida tão pesada de negatividade, de sentimentos ruins, né, que nos deprimem. E agora que a gente sabe que todos nós temos essa mediunidade intrínseca em nós, como diz lá no Livro dos Espíritos, que a gente possa então utilizar gratuitamente essa capacidade para canalizarmos as nossas energias para o bem, para o amor, para a positividade. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês até aqui. E vamos então
respirando fundo, fechando os nossos olhos novamente para agradecermos a Deus por tudo, Pai, por esse aprendizado que nós tivemos hoje através desse capítulo, que nós possamos estarmos muito melhores de quando começamos a escutar essa exposição. Somos imensamente gratos à espiritualidade superior que trabalhou as nossas energias, aos nossos anjos de guarda que nos protegem sempre, e agradecemos aos nossos mentores por nos intuírem, por abrirem as nossas consciências para que a gente pudesse absorver o ensinamento proposto para hoje. Imensamente gratos a Ti, Pai, a nosso irmão Jesus Cristo, damos por encerrada a exposição de hoje. Que assim seja. E eu conto com vocês, com a companhia de vocês na próxima semana. Tchau, tchau!